visitantes, sejam muito, muito, muito bem-vindos aqui ao Templo da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Deus os abençoe na galeria aqui embaixo. Podem se assentar. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 9. Eu quero pedir aos irmãos bastante atenção. Nós vamos ler todo o capítulo 9, porque, na verdade, ler todo o capítulo, mas eu quero destacar dois versículos que vão ensejar a nossa meditação nessa manhã, que tem como tema: é preciso trabalhar enquanto ainda há tempo. É preciso trabalhar enquanto ainda há tempo. Mas para que compreendamos todo o contexto que levou o Senhor Jesus a nos desafiar ao trabalho, não é? Enquanto ainda é dia, eu preciso ler todo o capítulo e os irmãos vão acompanhando aí nas suas Bíblias. Diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Levaram aos fariseus o que dantes era cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntavam como vira. O homem respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador.
respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, já vos disse e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulos dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu, ora, isto é espantoso, vós não sabeis de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouvir dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou perguntou, crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Disse Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas, como agora dizeis, não vemos, permanece o vosso pecado. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero introduzir a nossa meditação com algumas informações muito importantes. Em primeiro lugar, dizer que este é um dos mais importantes milagres efetuados pelo Senhor Jesus. Somente o evangelista João fala desse milagre. Depois do relato da ressurreição de Lázaro, que aparece no capítulo de número 11, com 44 versículos, este é o segundo relato mais extenso do Novo Testamento acerca de um milagre. E eu quero lhe ajudar a entender a importância desse milagre, dizendo o seguinte, que os milagres dos evangelhos, eles não podem ser vistos como sendo o seu fim maior, a cura de alguém. E de forma muito especial no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele tem o objetivo, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, de ilustrar as reivindicações de Jesus quanto à sua missão messiânica. Ou seja, mostrar que Jesus era o Deus encarnado, era o Deus que se fez homem, era o Deus que veio habitar entre nós, que Jesus era o cumprimento daquele Messias prometido no Antigo Testamento para salvar o homem. E os milagres se tornam o adereço, se tornam, na verdade, o meio pelo qual o Senhor Jesus é apresentado como Messias. É importante que nós tenhamos isto em mente, porque esse milagre de Jesus, ele nos oferece algumas percepções profundamente teológicas a favor da messianidade de Jesus. O capítulo 1 do Evangelho de João, ele inaugura essa afirmação messiânica de Jesus, quando João, o evangelista, diz assim,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que eu quero dizer é que o Evangelho de João, ele nos desafia a olharmos para Jesus como o Deus que veio habitar entre nós, como o Verbo que se fez carne. E todos os milagres registrados nos 4 evangelhos, notadamente no Evangelho de João, tem esse propósito. Guarde isso, milagre não era o objetivo maior, mas o milagre tinha como objetivo despertar o homem, despertar as pessoas do tempo de Jesus, despertar-nos no nosso tempo, a olharmos para os milagres e, inspirados neles, entendermos que Jesus Cristo é o Salvador. Venha comigo aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, para deixarmos mais ilustrada, de forma mais clara essa verdade. João capítulo 21, nos versos 30 e 31, o evangelista diz assim: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Ou seja, há muitos outros milagres que não estão registrados. Isso é corroborado lá no último verso do capítulo 21. Jesus fez muitas outras coisas. Agora olha essa coisa linda, verso 25, capítulo 21. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Ou seja, Jesus efetuou muitos milagres que não estão registrados aqui. E no verso 31 do capítulo 20, o evangelista completa, dizendo: estes, porém, foram registrados com que finalidade? Para que possais crer que Jesus é o Cristo, Messias, o Filho de Deus. Ou seja, o registro dos milagres de Jesus apontam, são como refletores para destacarem essa verdade. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenhas vida em seu nome. É importante nós entendermos isto, irmãos, porque este milagre do capítulo 9 é altamente instrutivo. É altamente teológico. E eu quero introdutoriamente dizer que esse texto nos oferece algumas questões de resposta difícil. Por exemplo, uma questão filosófica aqui que os discípulos de Jesus perceberam quando aquele moço cego de nascença se aproxima dele. Faz uma pergunta perturbadora, uma pergunta intrincada de resposta que não é muito fácil. Qual é a pergunta? Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta trata de uma questão perturbadora, como eu disse, que tem a ver com a questão da origem do mal. A origem do mal. Ele nasceu cego. Foi ele quem pecou ou seus pais? Se foi ele quem pecou, aponta para uma pré-existência da vida, de modo tal que pecou antes e nasceu depois cego. E esse era o pensamento vigente entre os judeus, era uma crença comum de que os méritos ou deméritos dos pais
se refletiam nos seus filhos, e que mesmo os pensamentos da mãe podiam afetar o estado moral de seus filhos ainda não nascidos. Essa é a interpretação que o Novo Testamento interpretado nos oferece. Alguns judeus, então, viam a possibilidade de uma pré-existência, o que era ensinado por alguns rabinos. E parece que foi esta compreensão equivocada que levou os discípulos a esta pergunta: quem pecou? Ele nasceu cego. Diferentemente do cego de Jericó, ao que tudo indica, foi uma cegueira adquirida após o nascimento. Aqui o texto é explícito: nasceu cego, cego de nascença, versículo de número 1. E essa é uma questão perturbadora. O Novo Testamento e as cartas paulinas deixam claro que a ideia advogada pelos discípulos à época de Jesus era equivocada. Eles ainda alimentavam a sua compreensão numa interpretação ou num desconhecimento daquilo que está em Ezequiel, capítulo 18, texto para o qual eu quero me dirigir com os irmãos nessa manhã. Ezequiel, capítulo 18. O profeta Ezequiel, sendo instrumento da parte de Deus, desconstrói essa visão de que os filhos adquirem os pecados praticados pelos pais. É verdade que, em muitos sentidos, os filhos sofrem as consequências. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida desregrada e que adquire alguma doença, tem uma chance muito grande de passá-la para o filho. Mas olhem o que o Senhor Deus diz, desconstruindo essa visão, que era a visão advogada por alguns discípulos ao tempo de Jesus. Ezequiel, capítulo 18. Encontraram? Verso 1, veio a minha palavra do Senhor, que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E o texto vai avançando, dizendo que, sendo homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, por aí adiante, e a palavra vai deixando claro que este provérbio nunca mais seria dito. A alma que pecar, essa morrerá. Pecado é individual. Então essa é a primeira questão filosófica. Estão me compreendendo? Que talvez os espiritualistas argumentassem a palingenésia, a pré-existência, a vida pregressa. Jesus desconstrói isso de forma contundente. Nem ele pecou, nem seus pais. Está lá em João capítulo de número 9. Também não prospera, irmãos, o ensino. Então não prospera a ideia da pré-existência. E também não prospera o ensino de que Deus o criou cego para, em um tempo no futuro, ser curado. Alguns interpretam de forma equivocada, quando Jesus diz assim: nele, nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Não prospera. Deus permite que uma pessoa nasça cega para que, pelo menos com mais de 30 anos, o texto não é explícito em dizer a idade dele, mas podemos pressupor quando os pais desse moço cego, indagados pelos fariseus,
Ele diz assim, ele tem idade, perguntem para ele. Isso nos reporta a uma compreensão de que a idade que uma pessoa possuía para ter responsabilidade de um adulto era uma idade de 30 anos. Com 30 anos, podia até ser sacerdote. Então podemos inferir que era um homem que tinha no mínimo 30 anos. E não faz sentido imaginar que Deus permitiu que ele nascesse cego para 30 anos depois ser curado. Então também não prospera. A resposta mais plausível é aquela que é evidenciada no próprio texto, no verso 3. Nem ele pecou, e nem seus pais. E eu quero ler aqui uma das muitas interpretações que eu analisei para este texto. Os irmãos estão me compreendendo? Estão caminhando comigo até aqui? Pode ser que ao final do culto muitos de vocês me parem para indagações outras. Mesmo diante do sofrimento intenso, e essa interpretação me pareceu muito coerente com todo o sentido do Novo Testamento, Deus pode transformar a tristeza em alegria, a dor em prazer, as trevas em dia. E um dos comentários diz o seguinte, abro aspas, o contexto explica suficientemente a resposta de nosso Senhor. Ele não nega a existência do pecado neste homem ou em seus pais, mas também não reconhece a necessidade de qualquer conexão moral entre esse pecado individual ou familiar e a cegueira com que o infeliz foi visitado. O sofrimento individual nem sempre está relacionado, exceto de uma maneira muito geral, com o pecado coletivo da humanidade. Portanto, não nos dá o direito de julgar aqueles que sofrem, mas apenas fornece uma convocação para cumprir uma missão divina para com eles, ajudando-os. Tão verdadeiramente quanto o mal existe no mundo, Deus também tem sua obra na terra, e sua obra consiste em encontrar matéria para o bem no próprio mal. Fecha aspas. Ou seja, nascemos num mundo afetado pelo pecado, que possibilita uma pessoa nascer com anomalias. A natureza humana foi visceralmente impregnada por este câncer maldito que se chama pecado, para o qual a única solução não é uma opção, é a única solução, é o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas ainda, introdutoriamente, o texto nos ensina que Jesus pode usar elementos físicos para efetuar um milagre. Olha para mim. Jesus poderia simplesmente olhar para aquele homem cego e dizer assim, torne a ver. Não poderia? Ele poderia impor as mãos sobre eles assim, fique curado desse teu mal. Ele poderia fazer como ele fez com o leproso de Marcos capítulo 1. Estendeu a mão, tocou e disse, quero ser limpo. Mas o texto diz que ele cuspiu na terra, fez um lodo e disse para o homem, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeiro, que há pessoas que são atraídas para o Evangelho pelo desconforto. Se esse moço não fosse ao tanque de Siloé, em obediência à voz de Jesus, ele pelo menos iria pelo desconforto de ter saliva e lodo e terra no seu olho. Há pessoas que são atraídas para o Evangelho pelo desconforto.
por alguma dor, por alguma situação que as desestabiliza. Às vezes um problema com o filho, às vezes um problema de saúde, às vezes um conflito interior, às vezes um indivíduo que é bem sucedido na vida profissional, bem sucedido na vida financeira, mas chega à conclusão de que tal sucesso não tem a capacidade de trazer sentido. Tem sucesso, mas não tem sentido. Aí vem o desconforto. Mas, em segundo lugar, nós podemos concluir que ele usa elementos naturais, físicos. Fez o lodo, vai ao tanque de Siloé, e aquele homem foi com o rosto marcado por saliva e terra. Evidentemente que não foi saliva abundante, foi pequeno desconforto. E o que aconteceu? Então eu fui, lavei-me e pude ver. O cego foi, verso 7, lavou-se e voltou a ver. Fascinante. Mas, meus irmãos, o que eu quero nessa manhã, de fato, relacionado à proposta do tema dessa mensagem, que é preciso trabalhar enquanto é dia. Eu não poderia ler até o verso de número 5, sem pelo menos lhe dar ou tentar lhe dar uma compreensão geral. E eu disse aqui que esse milagre talvez seja um dos milagres mais importantes no que respeita à messianidade de Jesus. Quando este homem foi curado, e depois inquirido pelos fariseus, que não conseguiu entender como é que pode esse homem ser curado, foram perguntar, porque era inadmissível uma pessoa nasceu cega, nunca viu o brilho do sol. Uma coisa é quem nasceu vendo e depois perdeu a visão, agora outra coisa é quem nasceu cego. Aí imagine, será que havia o globo ocular? Será que havia por trás da sua pálpebra as condições mínimas que lhe permitiam ver? Então era alguma coisa que causava perplexidade. E essa perplexidade dos fariseus era intensa. E quando ele foi indagado e depois se encontra com Jesus, há algo extraordinário no verso 38. Jesus disse para ele: crês tu no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão messiânica. E quando Jesus disse para ele: tu já ouviste, é quem fala contigo. Você sabe o que é que esse homem fez? Verso 38, ele disse: eu creio. Chamou Jesus de Senhor e adorou. Eu creio. Quando ele diz Senhor, ele está usando uma expressão que era reconhecimento de divindade. Era a mesma expressão que os imperadores romanos, na compreensão do direito divino do rei, de que o rei era uma encarnação da divindade, exigiam dos seus súditos serem chamados de Senhor. E é uma palavra lá no texto original que tem a ver com essa ideia. Chamar o imperador de Kurios, de Senhor, é reconhecer nele a divindade. E este homem se ajoelha, ele vai a Jesus e diz assim: eu creio. Senhor, reconhece a divindade de Cristo. Em terceiro lugar, ele fez algo fascinante. Ele adorou. A ideia aqui de adorar é semelhante à de um cão que se prostra, lambendo a mão do seu senhor. Semelhante. Creio, Senhor, e se prostrou e adorou. Estas três ações apontam para aquilo que João, em todo o Evangelho, procura
ressaltar a messianidade de Jesus. Estão compreendendo, irmãos? E aí vem então a temática principal. É preciso trabalhar enquanto ainda há tempo. Verso 4, o Senhor Jesus diz: devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Há pelo menos 3 considerações a serem feitas a partir dessa palavra do Senhor Jesus. Primeiro, a palavra de Jesus traz um desafio e apelo missionários. Façamos a obra do meu Pai enquanto é dia. É um apelo ao serviço e é feito para todos os discípulos. Não era tarefa para alguns. E qual é a obra do Pai? Todos são chamados, ela é explicitada aqui também, no Evangelho de João capítulo 4, versos 31 e seguintes. Quando Jesus diz, sobretudo verso 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E no contexto da transformação da mulher samaritana, Jesus diz, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa, versículo 35. Enquanto é dia, um apelo missionário, irmãos, compreendamos que, talvez no relógio da história da humanidade, nós estejamos, talvez, nos seus últimos minutos. Será que não percebemos que o cenário mundial, sobretudo na nossa nação, vai conduzindo para uma aversão ao Evangelho e aos evangélicos? Será que não percebemos isto? Alguém me mandou hoje, essa semana, uma foto de alguém com dizeres altamente agressivos contra os crentes. E não há reação. Agora imagine se fosse em relação a qualquer outro segmento da sociedade. Você me entende o que eu estou falando. Zomba-se de Cristo. Zomba-se dos crentes. Parece que o cenário, uma nuvem negra, está começando a se estender. Essa semana, eu tomava alguma pouca informação sobre a CPI, porque me faz tão mal ouvir aquilo, mas lá se falando de que um reverendo vai ser convocado. Percebe-se, coloca-se logo, o reverendo vai ser chamado. Eu fico pensando, será que nos outros que deram depoimento, coloca assim, o pai de santo vai ser chamado. O católico vai ser chamado. Mas há uma tentativa de colar a imagem evangélica a alguém com alguma possibilidade de corrupção. A tentativa narrativa de colar a imagem. Na escola, muitas vezes, você como crente, o seu filho talvez seja zombado. Sim ou não? E não há reação. Não há reação. Falei aqui domingo passado, que em resposta à propaganda do Burger King, Colégio Batista de Belo Horizonte, fez uma propaganda semelhante, usando crianças, com a seguinte afirmação, hashtag meu Deus não erra. Se levantaram. E nós precisamos até ter cuidado em falar nesses assuntos,
porque eu estou sendo visto. Ter cuidado para que a fala do púlpito não suscite algum tipo de hostilidade. Mas o que eu quero dizer é que devemos trabalhar enquanto ainda há tempo. A noite vem, disse Jesus, quando ninguém mais poderá trabalhar. Será que é o carro do ovo que está chegando? Quem é que tem distraído a sua atenção quando o carro do ovo chega aí? Se você conhecer o dono do carro do ovo, pede para ele passar depois de meio-dia. Ele quer ganhar o dinheiro dele. Deus abençoe, moço ou uma moça. Então, o primeiro desafio, os irmãos estão entendendo? Talvez, irmãos, o ponteiro esteja chegando ao seu momento derradeiro. Olha para mim aqui, por favor. Segundo lugar, a palavra de Jesus oferece além de um desafio e apelo missionários, oferece também uma consciência escatológica. A noite virá. Você sabe o que é que significa a noite virá? A oportunidade cessará. Então façamos a obra enquanto é dia. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, é uma palavra escatológica que nos alcança. Se pensarmos apenas na perspectiva que alguns autores têm, de que Jesus estava se referindo à sua morte, que estava próxima, essa palavra tem um efeito pontual. Mas se pensarmos nessa dimensão mais ampla, ela tem um efeito para nós hoje. A noite virá e a oportunidade cessará. Então, desafio e apelo missionários, uma consciência escatológica, mas em terceiro lugar, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Jesus está dizendo um ou outro, mas devemos, façamos uma outra tradução, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, significa enquanto nós temos oportunidades. As oportunidades não são eternas. É muito triste perder uma oportunidade. Porque a oportunidade, ela não fica sentada esperando você decidir. Há pessoas que são apressadas na decisão, outras são lentas na decisão. O apressado não investiga o suficiente para tomar uma decisão sábia. O lento é que investiga demais. O apressado come cru. O lento come queimado. Eu nunca ouvi isso, mas está criado. Não investiga antes. E as grandes decisões da vida exigem razoável reflexão. Você já sabe que uma das decisões depois de aceitar Cristo, com quem vai casar? Vai casar com o moço porque ele é bonito. Beleza, vai embora, filho. Ruga vem para todo mundo. Para todo mundo. Inevitável.
eu vinha para cá e comentava com a gente via algumas pessoas na rua, eu assim, interessante, né? Conhecer aquela pessoa e aquela outra. Aí a gente vê, né? Porque estar numa cidade há tantos anos nos ajuda a ter uma visão assim evolutiva, né? De muitas pessoas, assim como alguns até de mim. Assim, fulano de tal, outrora firme, sereno, esbelto, e com o tempo vai se curvando. Meu sogro morreu com 92 anos, ele brincava quando falava, sentindo dores assim, a minha vingança é que vocês vão chegar lá também. Oportunidade, irmão. E a terceira palavra que esse texto nos desafia é uma compreensão de urgência. A oportunidade para os discípulos tinha a ver com a presença física de Jesus com eles. Mas a oportunidade para nós é a oportunidade de fazer o Cristo histórico ser conhecido hoje, enquanto ainda há tempo. Urgência. O dia aqui oferece oportunidades, a noite oferece dificuldades. Devemos trabalhar enquanto é dia. Enquanto é dia. Eu diria, irmãos, que não podemos perder um segundo sequer. Parece que as portas estão se fechando. As chances estão se extinguindo. Ainda há uma sensibilidade latente quanto ao Evangelho. Mas parece-nos que naturalmente a abertura está se tornando em fechadura. A rede social nos permite conhecer muitas coisas. Já desse alguém mandou para mim lá uma mulher em uma cidade, no centro da cidade, com os dizeres, ofendendo os crentes, esses crentes malditos, no meio da rua, e as pessoas passavam, viam, e sabe qual é a compreensão? Que isso vai se tornando normal, natural. Esses crentes, tem que acabar com esses crentes, com as pessoas que estão nas igrejas, tem que acabar com elas. Naturalmente, não há nenhuma reação. E nós aqui estamos brigando por papel de bala. Antes de finalizarmos, ouvimos uma canção. Você está me entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Eu não posso deixar de encerrar a minha fala dizendo o seguinte. O ano era 1961. Estados Unidos. Presidente John Fitzgerald Kennedy. Ele fez um discurso memorável. Olhando para os americanos, ele fez aquele discurso. E eu quero pegar parte daquela fala de John Fitzgerald Kennedy, fazendo minhas as palavras daquele presidente americano. Disse ele, abre aspas, o mundo hoje é muito diferente, pois o homem detém em suas mãos mortais o poder de abolir todas as formas de pobreza humana e todas as formas de vida humana. No entanto, os mesmos ideais revolucionários pelos quais lutaram nossos antepassados ainda são questionados em todo o mundo. A crença de que os direitos do homem não vêm da generosidade do Estado, mas da mão divina. Por isso, disse John Fitzgerald Kennedy, meus compatriotas, não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo seu país. Fecha aspas. Portanto,
Meus irmãos e minhas irmãs, não perguntem o que a sua igreja pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer por sua igreja. Vamos ouvir uma canção, ato contínuo, venho orar para finalizar o culto.